Como se diferenciar num mercado tão competitivo? Olha, para falar desse assunto, esse papo de gente grande, preciso de uma pessoa muito especial aqui para falar comigo, Paulo Paroli. Roda a vinheta. Olha, para falar sobre isso, não consigo, né, Paulo, falar sozinho. Eu preciso de ter essa grande pessoa, esse grande publicitário. Vou falar um pouquinho aqui, escorrer um pouquinho sobre o Paulo. O Paulo é publicitário de formação, né, Paulo? Sim, sim. Desde 1990. Eu tive uma cola aqui, porque não cabe dentro de uma folha. Vamos falar dos pontos principais. Sim. Publicitário, pós-graduado, as principais pós-graduações, eu posso falar, que é sobre gestão da experiência do Gestão da consumidor experiência do consumidor. e neurociência do consumidor. Isso. Todas elas pela ESPM. Isso que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. Uau, show de bola. E uma variedade gigantesca de cursos, né, Paulo? Eu te conheço, já não é de ontem, tá? Eu sei que a quantidade de cursos que esse cara faz é impressionante. Vou falar aqui de alguns aqui, ó. Você fez aquela imersão, aquela formação toda dentro da Disney, né, Paulo? Para falar sobre encantamento, falar sobre experiência do consumidor. É legal, né, essa experiência que a gente teve, porque é exatamente sobre o encantamento Disney. E a Disney talvez seja a empresa mais focada em encantar o cliente. E lá a gente teve a experiência em Orlando mesmo, de visitar os bastidores da Disney, desde as indústrias de fantasias, as áreas de lavanderia dos Show de bola. resorts, todo o conceito de backstage mesmo. Até mesmo naqueles túneis subterrâneos que ficam no backstage, Uau. onde você acaba vendo os personagens passando com a peruca na Que mão. top! É ver bastidor realmente, né? Entender, Exato. fazer essa visita até. E a Disney, né, gente, é o maior case hoje, né, Paulo? É o maior know-how hoje quando a gente fala de experiência do cliente, né? Você quer aprender sobre experiência, é por lá que começa, pelo menos, né? Especialmente os parques, né? Então, Legal. quando você fala dos parques da Disney, e o que é interessante é que tudo isso foi idealizado pelo Walt há muito tempo. Ele já morreu em 1977. Sim. Só que em todas as paredes tem a clareza de qual que é a cultura da empresa. Sim. Qual que é a história da empresa, o que o Walt faria. É muito legal isso. Então você mantém a essência da empresa, mesmo ele não estando ali. Show de Decisões são tomadas por outras pessoas, mas a essência, quais são os propósitos da empresa, continuam vivos. Tá tudo foi deixado tudo muito claro, né? Sim, e continua sendo mantido à vista das pessoas. Show de bola. Não é algo que é falado, que é... E o que é interessante é que existe, que a gente foi também lá, a Disney University, que é uma área onde todos os colaboradores que são contratados, e lá eles são chamados de guest members, que são os membros que são convidados, né, que convidam, que fazem parte do processo. Todo mundo que é contratado passa por essa escola. Ele é treinado antes de ir para a operação. Vida real, Então, você é contratado, você tem uma estrutura de aprendizado, onde passa por todo o processo de cultura, todas as normas da empresa, todas as condutas que você deve ter. É o que a gente chama hoje, talvez, de integração. É integração, mas de uma maneira de um aculturamento muito intenso. Que legal. Então, você sai de lá para falar a linguagem, para se posicionar, como que você responde cada situação. E o que é legal é que chega a ponto da gente estava com uma turma lá fazendo esse treinamento, e aí você para tirar foto, a pessoa da limpeza se oferece para tirar a foto do grupo. Poxa vida, que legal. Não é algo que você pede para alguém, pode tirar foto para a gente. A pessoa mesmo ele vê que você está fazendo um selfie em grupo e ele já se oferece para, posso tirar foto para vocês? Então, existe toda a preocupação com qual é a necessidade que aquele cliente tem. Isso é treino, né? Isso é processo. É cultura realmente passando na veia de todo mundo que está por ali. São processos bem desenhados, são estratégias bem feitas e as pessoas que vão estar lá, elas sabem o que elas têm que fazer.
A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso já, né? Mas vou discorrer aqui um pouquinho mais. Não foi só isso, né? Não é só uma repetição do que vem, do que aconteceu lá na Disney que você tem feito, né? Eu sei que também você teve uma imersão no Oriente Médio, teve em Dubai, teve lá antes da Copa do Catar, né? Entendendo como é que seria todo enfim, toda essa dinâmica de receber o mundo inteiro dentro daquele lugar lá. Me conta um pouquinho sobre isso. Assim, eu tive a sorte de trabalhar numa empresa que valoriza muito esse treinamento também. Que legal. Então, essa oportunidade... Olha que top isso, gente, né? Ô Paulo, no meu mercado, perdoa, desculpa, tá? No meu mercado, ou talvez não só no meu mercado, mas existe talvez uma cultura, ou empresas pequenas, eu diria, que muitas delas, e não são todas, né, não investem em treinamento. E talvez as poucas que investem não têm, talvez, né, essa adesão, sabe, do colaborador. Eu passei por isso por muito tempo, né? O que você falaria para uma empresa hoje que está querendo investir em treinamento? Porque, assim, você escutar isso hoje de uma pessoa, eu acredito que, né, o seu antigo gestor, né, se ele ouve o negócio dele, ele deve ter ouvido também, né, Paulo? Sim, né, sim. Na tua gratidão por isso tudo, eu acho que isso não tem dinheiro que pague, sabe? Eu, como empresária, assim. Mas para essas empresas que querem investir em treinamento, mas falam assim, ai, mas o povo não vem, ou isso, desiste, não desiste, qual que é o passo? E já volto, tá? Só O que é um parênteses interessante aqui. é que até o processo como a JMD Urbanismo faz essa situação, é que eles investem, mas você também investe como funcionário. Legal. Você não recebe como ganho de 100% do investimento que é feito. E isso faz com que você também valorize aquilo que você está investindo. Então, é importante ter... Opa, chegou um cafezinho aqui. Obrigado. Muito obrigada. Pode tirar essa bandeja, por favor. Obrigada. Então, existe uma estratégia também nesse investimento, né? Tudo que é de graça não dá valor, você acaba não valorizando tanto. É isso aí. E lá existia o planejamento anual de quais são os eventos que cada colaborador teria que participar. E, inclusive, é uma coisa interessante que aqueles que têm maior rendimento acabam tendo uma participação menor da empresa. Para que aqueles que têm menor... Que visão legal, né? Para aqueles que têm um menor faturamento, um menor ganho, a empresa ajuda com uma participação superior. E isso faz com que todos acabem tendo um treinamento. Uma coisa que muita gente falha, às vezes, é pensar assim, mas eu não vou treinar meu colaborador, porque aí ele sai e abre uma concorrência minha, ou vai para um concorrente, ou abre um outro salão, aí vai me prejudicar porque eu ensinei tudo para ele. Foca no Paulo e repete isso de novo, Paulo, porque isso eu ouço, tá? Dos meus mentorados, né? Das pessoas que me procuram pedindo ajuda, eu ouço isso demais. Elaine, mas eu vou treinar essa pessoa logo vai ficar boa e vai embora. E aí, eu já ouvi isso muito, tá, Paulo? Não, imagina. Eu já ouvi isso muito, eu já ouvi colaborador, já vivi, já senti na pele o que é isso. Fala aí, vai lá. O que acontece é que quando você não treina a sua equipe, quando você não prepara a sua equipe, na verdade, por mais que você estude, você não vai entregar todo o processo para o seu cliente final. Então, a dependência de você se torna muito maior. Você não tem capacidade de capilarização muito grande. Então, se não fizer com você, tem uma diminuição de qualidade daquilo que é oferecido. E isso faz com que o seu negócio não cresça. Exato. Isso faz com que não aconteça uma percepção de qualidade geral. Porque sabe quando você vai num restaurante, você é bem atendido, a comida veio boa, só que a sobremesa veio ruim? A sua memória, ela vai ser aquele último momento. Então, se o processo todo não funcionar, você acaba tendo algo que não te dá uma satisfação plena. Exato. Do que você está recebendo. Então, todo o processo dentro de um salão tem que ter uma qualidade similar. E você tem que treinar pessoas. Ninguém nasce sabendo. O óbvio não existe, né?
Ou o óbvio também precisa ser dito, né? E hoje, no mundo de hoje, o que é muito bom hoje, amanhã não é mais. Eita, a velocidade é muito grande. Ah, tá, mas então a pessoa ficou super especializada. Aumenta o ganho dela. Porque você tem alguém super especializado dentro da sua equipe, e quantos mais desses você tiver, maior o fluxo que você vai ter dentro da sua empresa, maior o faturamento que você vai ter, e você entrega uma parte desse faturamento para ela e o seu lucro aumenta muito. E você se diferencia em relação à concorrência. Então, essa história de ter medo de treinar as pessoas, na verdade, acaba te colocando a um tamanho que não extrapola você. Exatamente. Limita, né? Mas, olha, eu já respondi, inclusive, para professor nos meus MBAs da FGV. Eu respondi uma vez para ele assim, eu falei assim, ok, é muito bonita essa frase. Ou você, como é que é a frase? Você treina, é melhor você treinar e ter uma pessoa boa por pouco tempo do que ter uma pessoa ruim por muito tempo sem treinamento. Exato. Paulo, mas olha, que custa, viu? Custa grana pra caramba e custa uma energia maluca para treinar a gente. Na época, eu levei um puta de um chacoalhão dele, entendeu? Porque ele me deu uma lavada, assim, gigante, porque eu falei assim, muito bonita essa frase, a teoria é maravilhosa, mas a prática dói pra caramba quando a gente perde. Principalmente quando a gente fala de salão de beleza, sabia? Porque assim, eu tenho que fazer, eu como gestor, como dono do meu negócio, eu tenho que fazer o cliente gostar de ser atendido por aquele cabeleireiro, por aquela manicure, por aquele esteticista, enfim. E aí, quando ele vai embora, vai o cliente, na grande maior parte, vai. Pois é, sou Paulo. Vai lá. Hoje eu entendo, eu inclusive ensino isso hoje, sobre a matriz do potencial e desempenho, e vai chegar uma hora que se o colaborador tem potencial grande, está desempenhando grande, você precisa promover ele, porque senão ele vai tentar promoção. Exatamente. Hoje eu já entendo isso. Mas eu entendo também que tem ciclos, tá? E que eu também entendi que é melhor eu ter realmente a pessoa por menos tempo e ela fazendo muito bem aquilo do que ter uma mediano, né? Ter pessoas até ruins mesmo, só por ocupar espaço, sabe assim? O que acontece melhor assim, eu ter e não quando ter. você tem pessoas... Café vai esfriar. Quando você tem pessoas que, inclusive, você dá até participação para pessoas chaves dentro da sua empresa, aquele não é mais o seu negócio. Passa a ser o negócio dela também. Exatamente. Top, né? E aí, se for o negócio da vida dela, aonde ela tem benefício sobre o resultado que ela está gerando, você ganha com isso, ela ganha com isso, e passa a ter um processo que ela não vai estar procurando um emprego mais. Ela já tem aquela empresa como parte do que é a vida dela, do que ela quer entregar para o mundo. Só que isso também envolve que tenha uma sinergia sobre cultura, que tenha uma sinergia sobre propósito, para que não seja só financeiro. Ninguém hoje mais tem aquela coisa de, por muito tempo, trabalhar só para ganhar dinheiro. Se você não acredita no que você faz, se você não se sente bem em sair de casa para viver aquilo, você não faz. É importante, mas não é tudo, né? E isso está muito claro importante. hoje. O dinheiro é muito importante, mas não é tudo. E isso, a geração Y agora traz isso gritante, né, Paulo? Traz, essa mas ideia eu acho que eles vão acordar, Elaine. Ai, meu Deus do céu, olha, eu fui recente, né? Estava em São Paulo num evento. Eu já vou voltar a falar isso aqui, porque tem muita coisa ainda para falar do Paulo aqui. E eles passaram, enfim, né? Falando um pouco mais sobre a geração Y, eu assustei pra caramba. Falei, é minha filha aqui. Então, só que lembra que aconteceram algumas coisas. A gente vai devanear um pouquinho, depois a gente volta, tá? Aconteceram algumas coisas com uma mudança de tecnologia e de ciência e de saúde que mudou a percepção das pessoas em relação à vida. Quando eu era novo, eu não sei se é da mesma geração que eu. Olha aí, o tiozão falando aqui. As pessoas com 60 anos eram velhinhos. Hoje não mais, né? Eu lembro que morria com 65 anos, morreu do quê? Morreu de velhice. Não sabia nem do que morreu. Né? Eu não sei se você tem essa memória. Sim, nossa, claro, morreu de morte natural. Exato. Morreu de velhice. E era 60 e poucos anos.
Você olha uma pessoa de 60 anos lá nos anos 80 e compara com uma pessoa de 60 anos hoje, fisicamente é outra coisa. Em termos de saúde, em termos de energia, em termos de tudo. Você vê mulherão hoje com 60 que você fala assim, como assim, né? De produtividade. De E isso tudo, também né? é muito legal até para esse mercado de salão, porque ampliou por muito tempo o quanto dá para que tem esse cliente como alvo, porque também Sim. até essa sensação de estética, de estima, também acabava muito mais cedo do que acaba hoje, né? E isso faz com que a percepção de quando eu vou morrer também esticou. As pessoas casavam cedo, começavam a trabalhar cedo, tinha filho cedo e ficava adulto, com cara de adulto, com jeito de adulto, tudo muito cedo. Sim. Hoje, como você tem essa percepção, dizem que já nasceu a criança que vai viver 200 anos. Né? Caraca. Mas isso é fisiológico também, não é? A longevidade aí, esse aumento, né, de estimativa de vida? Eu vejo que é muito tecnologia, ciência, especialmente na área da saúde. Tá. Coisas que matavam antes não matam mais. Sei que eu diga, né? Então, piada interna, né? Então, isso faz com que a perspectiva de vida ela seja cada vez maior. Ufa. E isso faz também com que eu não tenha pressa para conquistar coisas. Quem é jovem hoje, quem é adolescente hoje, você leva a sua adolescência até 22, 23 anos, sem preocupação. Porque antes, se você não tivesse filho até 30 e poucos anos, acabou. Começava a ter até risco de saúde, que hoje já não é mais a mesma coisa. Isso existe ainda vários pensamentos, tá? Quanto a essas crianças, né? Eu tenho o Felipe, né? E o Felipe Thea, e aí tem essa história. E aí tem médico que fala, não tem nada a ver com a idade. Eu tive o Felipe com 37. Mas assim... E aí tem outro que fala, não, tá relacionado à idade sim, enfim, mas eu vejo que o caminho é para, tipo, não tem nada a ver com a idade, mas não. Do TEA, quantos da nossa infância também eram? Eram e não foram diagnosticados. Se duvidar, até nós mesmos. Coloca você. Coloca você nesse saco aí, porque, né? A gente tinha os amigos que eram os estranhos, os esquisitos, as coisas que não tinha nem como mensurar se existia o transtorno ou não. Exatamente. Então, são coisas que... Tudo isso vai trazendo à luz muita informação, e tudo é muito novo. E essa busca, e hoje a gente tem muito mais acesso, né, Paulo, a essas informações. Né? Hoje a gente, no geral, a humanidade tem muito mais acesso a muito mais rapidez. Inclusive, estou vendo aqui, em 2023, aqui, você participou de um grande, como é que é? Do evento de inteligência artificial aqui no Brasil. O maior evento que reunia grandes empresas. Isso em 2023, agora. Isso, que foi o Inteligência Artificial Experience. Legal. Que foi o primeiro grande evento no Brasil focado em inteligência artificial. Legal. E foi muito legal porque, além de você ter palestras, você tinha também workshops com empresas que estão colocando em prática o processo de inteligência artificial. E a gente ali foi no World Trade Center, lá em São Paulo. E a gente ali vendo aquilo tudo, era uma quarta-feira, se eu não me engano, e o mundo correndo lá fora, e ninguém focado nesse tipo de informação. E a inteligência artificial, ela tem assustado a ponto de grandes empresas mundiais fizeram uma solicitação para que parasse por 6 meses o desenvolvimento das inteligências. Sim, vi isso também. Mas, na verdade, eles estavam fazendo isso porque eles estavam ficando para trás, né? Eles querem dominar essas grandes empresas. Para responder uma pergunta, assim, quando a gente fala, né, no GPT, né, fala nessas... Hoje, acho que talvez seja o nome mais citado, mais falado, né? O ChatGPT. O ChatGPT, né? E aí, né, com quem eu converso, a gente ouve muito, né? A inteligência artificial, no teu ponto de vista, diante desse evento que você participou, ela vai facilitar para que a humanidade, no geral, fique mais burra, com respeito à palavra burra, mais ignorante, mais preguiçosa a buscar, a desenvolver-se?
profissionalmente ou até pessoal? Acho que se for para essa linha, era melhor não ter tido a Revolução Industrial, porque daí fazia tudo na mão, né? Não precisava ficar preguiçoso de uma máquina fazer para você numa indústria. É uma evolução natural. Boa. O que acontece assim, mas o robô vai substituir as pessoas? Vai substituir aquelas que trabalham igual ao robô, que só executam. Se você não pensar, se você não tiver estratégia, se você não tiver o lado humano que diferencia você pela racionalidade, você vai ser substituído por um robô. Se você for aquela pessoa que sai de casa só para fazer aquilo e volta para casa, eu fiz a minha parte, que é um processinho que eu fiz até onde era a minha obrigação, um robô vai fazer isso por você. Poxa vida, hein? Então, não quer ser substituído por um robô? Não trabalhe como um robô. Eu sei que você vai participar de mais um festival de inovação agora, daqui uns dias, né? O Inteligência... Não, esse aqui você já fez, é o SVWC. Isso, é da Startse. Ele é um principal festival de inovação da América Latina. Legal. Onde vão vir pessoas de vários lugares do mundo, aí, gestores, para trabalhar esse conceito todo de inovação. Legal. E aí, depois a gente pode até falar um pouquinho sobre a questão do marketing. Legal. Mas falando só em relação à ida para o Oriente Médio, né, que a gente acabou não legal. falando, é muito legal como os serviços oferecidos lá passaram a ser o grande diferencial daqueles países em relação ao resto do mundo para ter o faturamento. Doha está correndo atrás de Dubai agora, né? Doha é no Catar, Dubai no Emirados Árabes. A gente foi em Doha, a gente foi em Abu Dhabi e em Dubai. Dubai já está mais avançado nesse processo. Dubai acelerou bastante em relação a gerar essas experiências para as pessoas. Doha talvez seja mais tranquilo, porque Doha é gás natural. E a fonte de gás natural de Doha, do Catar, ela é praticamente infinita. Entendi. Então, lá sobra dinheiro. Eles fazem o que eles quiserem. Fica tudo mais fácil. Boa. E apesar de ter muito problema em relação até à forma de gestão daqueles países, né, em termos de respeito humano e uma série de situações, por ser um governo centralizador, eles acabam tendo uma gestão maior do que outras formas de governo que existem. Tem inúmeros problemas, mas acaba tendo esse benefício de conseguir ter uma gestão continuada do processo todo, e isso gera um crescimento contínuo à custa de algumas coisas complicadas, mas facilita que aconteça como se fosse uma empresa a gestão do governo, coisa que muitas vezes a gente precisava que tivesse um pouco mais essa visão dentro do nosso privado, processo, né, aqui. Poxa. Né? Não vamos entrar nesse quesito, porque isso dá... Ixi, Maria, dá assunto pra caramba. Enfim. E aí, você vê, por exemplo, em Dubai... O que não dá, né, Paulo, é pra gente ficar colocando a culpa só no governo e não fazer a nossa parte também como gestão da empresa. Independente de quem estiver lá, a vida vai seguir. Fazer, exatamente. Você tem que fazer a sua parte. Uns vão ajudar um pouco mais, outros vão atrapalhar um pouco mais... Uns vão ajudar mais numa área, atrapalhar em outra, outros vão atrapalhar em uma, ajudar na outra. E independente de quem tiver, você vai ter que fazer a sua parte, vai ter que fazer bem feito a sua parte, né? Vai ter que fazer acontecer. Eu ouço muita gente falando assim, mas não faz nem o básico, vai estar reclamando do quê? Pô, continua. Não podia deixar de falar isso. Mas, especialmente no Emirados Árabes, onde o petróleo era limitado, e basicamente até já acabou, ali na região de Abu Dhabi e Dubai, eles transformaram a riqueza naquele momento em uma série de novas experiências. Então, eles construíram ilhas artificiais impressionantes, eles criam serviços absurdamente bem-sucedidos, eles criaram um fluxo de pessoas através de inovações, de diferenciais. Então, lá você tem o maior shopping do mundo, o maior prédio do mundo, o maior parque de flores do mundo, os maiores parques de diversões do mundo. Você tem... Tudo lá é o maior do mundo, né? Em qualquer coisa que você vê. Fora todo o lado histórico que eles valorizam também, né? Através daqueles mercados com característica mais antiga, que você também tem uma vivência do lado árabe. E estando lá, você também aprende a respeitar algumas coisas que a gente aprende aqui, que são perigosas do lado de lá. Você percebe que são pessoas iguais a gente também, com uma cultura diferente, com um modo de vestir diferente,
mas que são pessoas A normais, essência... com crianças brincando do seu lado, com todo o processo igualzinho. A diferença é que talvez possa ter várias esposas em vez de uma só, mas não é para qualquer um. Mas esses são os também, brasileiros não gostariam. Não, porque é caro, né? Mas... Mentira. Só para não perder a piada. Né? A gente perde a audiência, mas não perde a piada, entendeu? Mas o importante é que é caro porque elas vão em salão. Você tá ligado, né? Coisa... Ufa, né? E aí você tem serviços, por exemplo, no shopping você tem as lojas de grandes marcas. O shopping ele é gigante. Então, essas lojas de grandes marcas dentro do shopping, e que é um negócio impressionante, você vai na loja da Chanel, tem fila fora da loja para comprar Chanel. Sabe aquelas filas de banco que tem aquelas fitas organizando fila? Fica todo mundo parado fora da Chanel esperando a vez de comprar a Chanel, né? Isso para todas as marcas. Então é um negócio surpreendente, né? Que top. E essas marcas, elas têm os carrinhos elétricos dela. Então você está dentro do shopping, passa o carrinho de determinada marca levando a pessoa até o estacionamento, cheio de sacola, cheio de coisa. Outro mundo, você vai entregando serviços agregados. Entendi. Você vai fazendo algo mais do que o esperado. Aquela sua cliente, aquele seu cliente, ele está pagando um valor agregado alto, ele está recebendo algo a mais do que normalmente se espera, que é eu dou meu dinheiro, você dá sua mercadoria. Então, são serviços dentro das lojas, são serviços pós-compra, são uma série de coisas que você consegue agregar que vai fazer a diferenciação. Então, isso faz com que você não seja mais uma loja. Legal. Você acredita que aqui no Brasil a gente ainda promete um e entrega um só? E que fora, principalmente na prestação de serviços fora, o mundo já está falando em prometer um e entregar dois? Acho que é muito perigoso a gente falar que o Brasil está fora disso, porque da mesma maneira como a gente vê alguns países, como eu estou citando, a questão de experiência Disney, experiência Dubai... Nós estamos falando de topos, né? De hashtag são lugares primeiros. Que querem trazer gente do mundo inteiro para lá. Tem alguns outros lugares na Europa que você tem uma experiência de que se você chega num restaurante e age diferente do que eles querem, eles se tratam mal. Sabe? Entendi. Porque tem tanta gente que vai lá que eles não estão muito preocupados com você. Entendi. Eles fazem o processo deles. Minha identidade é essa e você que se adapta. E é cultural, sabe? A gente teve há pouco tempo em Paris e falam muito assim, não, lá em Paris o pessoal é mal educado com quem não fala francês. Você vai chegar lá, se você falar inglês, vão te tratar mal, porque existe uma rivalidade entre Inglaterra e França, histórica, né? De guerras e tudo isso. Chegamos lá, falaram pra gente, a premissa é simples. Se você chegar em qualquer lugar e der bom dia, se você chegar em qualquer lugar e pedir por favor, se você chegar em qualquer lugar e agradecer, você vai ser bem tratado. Agora, se você chegar lá sem dar bom dia, falando em outra língua, exigindo coisas, ou chegando num restaurante e indo para uma mesa sentar sem que te levem até a mesa que tiver disponível para você. Se você chamar o garçom chacoalhando a mão e exigindo coisa, eles vão tratar mal você. É uma questão de educação, de bom senso. Que faz parte da cultura de lá, muito forte, sabe? Você sabe que eu às vezes tenho vontade de falar isso, vou aproveitar você aqui que me encorajou a falar isso, tá? Às vezes, o cliente quer ser bem tratado, mas ele é muito chato com quem presta serviço. Ou ele chega muito atrasado, ou ele, sabe, tá num dia que não tá muito legal. Eu falo isso para salão de beleza, isso é muito sério, tá, Paulo? Assim, ó. Então, um toquezinho para, talvez, o cliente, né? Quem vai prestar o serviço, ele precisa estar bem para prestar aquele serviço. Para prestar o melhor serviço. Porque não se trata de um copo de água já pronto, uma água já feita. Eu tenho que fabricar aquela água na cabeça. Em tempo real. Em tempo real, entendeu? Então, às vezes, tem pessoas que não colaboram para que aquele momento seja gostoso.
Tá? É claro que, né, como prestador de serviço, o cara é o, né, o cara é o cliente, concorda? Ele é o rei, né, a rainha daquele momento. Mas, tem assim, ó, às vezes é difícil para eu exigir de uma manicure, por exemplo, que ela tenha inteligência emocional suficiente para falar assim, ó, isso não é comigo, ela deve não estar num dia bom, ela deve não estar, né, no momento legal, e aí ela foi talvez mal educada, talvez, entende como é difícil na posição do gestor? Às vezes eu falo assim, poxa vida, mas sabe, cliente, né, se você tivesse um pouquinho mais de tato ali com aquela pessoa que também não está num dia bom. Paulo, a realidade desse salão de beleza, o nível cultural das pessoas que trabalham, o nível cultural, assim, de consciência, nem todo mundo teve, sabe, assim, a chance ou teve a oportunidade de se desenvolver, sabe? Principalmente quando se fala de emoções. E aí a gente tem muito desgaste, né? Quem é dono de salão, eu sei que já passou por N situações dessas, sabe? Da manicure, do cabeleireiro, enfim, até mesmo da recepcionista, tratar mal um cliente, ou responder, sabe assim? Do jeito que veio, foi de volta, sabe? E às vezes o cliente também não sabe, não colabora para que isso seja de forma Esse legal. problema, Elaine, é um problema crônico, porque isso faz parte de cultura do país, que infelizmente, até por ter tido uma base escravocrata, Que acha não que foi tão longe assim, né, Não, Paulo? muito próximo, Muito é próximo, muito exatamente. recente. E isso faz com que pessoas cheguem no salão e muitas vezes tenham a impressão de que a pessoa que está lá para servi-la. E que a pessoa não merece respeito por estar sendo paga para fazer aquele serviço. E está lá a serviço, respeito. mas o respeito é uma coisa fundamental, exatamente. Só que não é visto como um igual. Muitas vezes. Que situação, né? Isso, né? É cultural mesmo, né, Paulo? Só que a partir do momento que a gente leva em consideração que isso é cultural, que a gente leva em consideração que isso tende a acontecer, você tem formas de tentar mitigar. Uma forma é tentando passar através de comunicações com o cliente a necessidade de respeito mútuo, preparando a sua equipe para possíveis problemas desses que possam acontecer, deixando claro que a empresa não é conivente a esse tipo de situação. Legal. Que você vai ter o apoio da empresa caso aconteça alguma coisa. Legal. Então você não precisa entrar num nível de autodefesa quando acontecer algo assim, porque você vai ter todo o apoio. Você não está sozinho nessa, a empresa te entende no processo. Legal. Porque muitas vezes quando o funcionário responde de maneira equivocada, é porque ele acha que ele tem que jogar por conta própria. Exato. Então... Olha que top isso, né? Mas esse é o entendimento do seu negócio. Se você entender plenamente qual é o seu negócio, você vai entender os possíveis momentos de atrito, os possíveis momentos de crise, e você vai antecipar para que isso seja mitigado no momento que acontecer. Você tem processos. Isso é uma forma de a gente se destacar diante da concorrência e entender... Imagina que você tem uma manicure que sofre esse tipo de situação em todos os lugares. A hora que você contrata ela, você fala para ela assim, se acontecer qualquer tipo de situação assim, você faz determinado sinal, você faz determinado som. Alguém vai vir aqui te apoiar. Que legal. Não vai brigar com o cliente, exatamente. Mas vai criar uma situação onde aquela pessoa saia é parada. Ali. Aonde ter alguém do lado faz muitas vezes com que aquela cliente ou aquele cliente inconveniente pare de ter aquela atitude. Porque ele está mudar a ambiência, né? Mudar o assunto. Porque ele está tendo uma audiência sobre aquilo que ele está fazendo de maneira equivocada. Essa funcionária vai sair da sua empresa para ir para outro lugar? Muito provavelmente não. Então, são esses diferenciais que tornam a sua empresa única para a equipe e para o consumidor. Hoje de manhã ainda fazia uma aula sobre gestão de pessoas e o assunto era como ser mais assertivo nas contratações e retenções de talento. E essa está aí, uma base muito bacana. Eu sempre falo isso e como foi difícil para mim, inclusive, tá, como gestora, né, de salão, entender que
o meu cliente não era apenas o consumidor final, o cliente que vinha para cortar os cabelos, e sim a galera que estava trabalhando ali comigo, sabe? E quando a gente volta o olhar para o cliente interno, né, que é chamado, para essa galera que está ali, que faz parte, que é o teu time ali, muda tudo, né? E, nossa, eu amei essa ideia. Você sabe o que nós tínhamos, Paulo? Isso é coisa de, enfim, faz muito tempo já. Quando um profissional estava atendendo de forma muito carrancuda, sabe assim, meio sério demais, alguém que percebia aquilo dava um sorriso assim. Entendeu? Aí a pessoa se tocava, entendeu? Que tava, porque às vezes você está tão concentrado. Mas isso é Não, falso. só para levar a pessoa para um outro É nível. um aviso. É legal. Tá? É legal. Mas mais do que fazer isso, talvez o ideal seja você criar o ambiente que seja favorável. Não, o ambiente seja favorável sempre. Nós falamos aqui sobre treinamento, nós falamos aqui sobre processos que podem auxiliar seu funcionário no momento em que ele esteja sendo agredido de alguma maneira, sem que ele precise responder a isso. Né? Uhum. Mas tem uma coisa que é muito legal, que chama propósito, né? Se as pessoas todas tiverem um propósito, você trabalha por mais do que dinheiro. E isso faz a diferença para você sair de casa. Você sair de casa só para ganhar dinheiro é muito ruim. Então, teve uma situação que a minha esposa, eu brinco com ela que ela é formada em medicina pelo Grey's Anatomy, né? Ei, Cíntia, olha isso. E teve uma época que ela começou a assistir e já estava, acho que na 17ª temporada, 15ª temporada, e ela estava assistindo todas as temporadas, né? Então, se eu quisesse estar com ela... número 1. Não, porque realmente é muito bom a série, né? Ela acaba se instigando bastante. Acho que todo mundo que assistiu chorou quando o Derek morreu, aquelas coisas assim, né? Faço a menor ideia do que vocês estão falando, mas tudo bem, não assisti nenhum episódio. Muita gente está assistindo, a partir de agora, acho que eu vou assistir. Vai se identificar com o que eu estou falando. Quem não assistiu, tem um spoilerzinho ruim aí. Mas... Então, para eu estar com ela no momento que eu estava em casa... Tinha que estar assistindo também, junto. né? E é realmente bom. É um negócio que vale a pena assistir. E esse personagem, o Derek, ele é um personagem muito icônico dentro da série, por um grande período. E ele tinha uma coisa, que todo dia que ele saía, ele era um neurocirurgião de emergência. Então, é algo que tem um peso muito grande de responsabilidade, de estresse, de tudo isso. Só chegava nele quando alguém estava para morrer e tinha que fazer uma cirurgia no cérebro. Então, assim, é muito pesado. Mas que ele saía de casa todo dia, ele falava assim, hoje é um ótimo dia para salvar vidas. Ele não ia para ganhar dinheiro como médico. Ele não ia para cumprir o horário de entrada e de saída. Ele saía de casa para salvar vidas. Aí dá uma baita inveja, assim, sabe? Você ficar falando assim, cara, eu quero isso para mim, né? Eu quero ter um propósito desse para levantar da cama. E todo mundo tem. Então, a gente trabalhava com o mercado imobiliário, só que num nível de serviços e de diferenciação de produtos que mudava a vida das pessoas. Então, quando você sai de casa, dentro dessa minha última função que eu estava antes dessa empresa que eu estou abrindo agora em São Paulo, você saía de casa para saber que através dos seus produtos que você faz parte do processo de criação, de concepção, de entrega, de comunicação, você vai fazer com que aquela pessoa que acreditou em você, ela tenha uma segurança maior, que de repente ela poderia ser visitada por alguém indevido aí, que ela não vai mais ser, porque foi pensado nisso mesmo nos bairros abertos. Quando você sai de casa sabendo que através das estruturas que tem, o pai vai ter mais tempo brincando com o filho lá fora, que o cara que não fazia mais atividade física, desde que ele tinha 18 anos, ele passa a ter uma turma para jogar futebol ou vôlei ou qualquer coisa, porque os empreendimentos favorecem com que isso aconteça. E isso faz com que um infarto que ele ia ter daqui a pouco ele não tem mais. Que top, né? Que a vida social das pessoas que moram ali melhore. Que a vida emocional das pessoas que moram ali melhore por uma relação humana mais forte através de tudo aquilo que o empreendimento oferece. Então, você não sai mais de casa para ganhar dinheiro, você sai de casa para melhorar a vida de pessoas, para fazer com que pessoas vivam melhor. E no caso do salão,
você muda a estima de pessoas. Você faz com que a pessoa se sinta mais bonita, você faz com que a pessoa se sinta mais forte para enfrentar os desafios do dia a dia, porque ela está bem com ela mesma. Eu falo que o grande propósito de um salão é tá além da autoestima, né? Tá na geração de autoconfiança para a pessoa fazer a diferença lá no meio que ela vive, sabe? Deixar ela, sabe assim? E é incrível, Paulo. Sabe, eu falo assim, olha, durante todo o tempo, né? Eu vivi muito tempo, uma época eu tinha uma ideia de combater o suicídio, tá? Talvez por uma porção de coisas, né, de pessoas próximas a mim, vivendo uma situação dessa. Nós tivemos um colega, um amigo e colega de profissão que acabou chegando nas vias de fato. E aí eu comecei, quando eu comecei a falar um pouco mais sobre isso, eu comecei a atrair muita gente desse jeito, começou a ficar pesado o negócio, sabe? Realmente, ficou assim bem, bem complicado. Mas é exatamente esse propósito. Por quê? Quando eu falo assim, ó, uma pessoa quando não tô muito legal, vai no salão e lava o cabelo e escova o cabelo para você ver como é que vira. Sabe? Só o ato, talvez, de receber, de se permitir ser cuidado, sabe? Faz a unha, esmalta a unha da mão, né? No caso do homem, vai lá e faz a barba, sabe? Você já olha para o espelho de uma forma diferente, sabe? O visagismo, né, explica muito sobre isso, sabe? O visagismo, inclusive, ele fala assim, quando existe uma mudança, algo interno já mudou. Só que eu falo assim, ó, faz uma provocação para o teu interno. Muda fora quando você estiver numa situação de emergência, sabe? Dá uma cuidadinha ali para você ver como isso vai contagiar também o teu interno e a sua cabeça começa a pensar de forma diferente, sabe? Elaine, e o que é interessante é que a equipe tenha essa noção do quanto ela pode fazer diferença na vida das pessoas que estão ali. Porque aí você começa a somar. Você começa a ter a clareza que, tá, eu treinei essa pessoa. Essa pessoa começou a ter uma produtividade maior, ela vai começar a ter benefícios pelo resultado que ela gera, inclusive benefícios financeiros. Ela tem todo o apoio nosso para os problemas que a gente já está tendo a percepção prévia, porque não é novidade que acontece esse tipo de situação. Então, exatamente, o que você tem que fazer é elencar todas as situações de possibilidade de problemas, né, de fricção, e criar processos de resposta para cada um deles. E existe um propósito maior em relação àquelas pessoas, e isso é verdadeiro dentro da empresa, desde o dono, porque também não adianta nada, eu exijo do funcionário, mas o dono faz tudo do jeito que ele quer. Entendeu? Ferrou, né? Exatamente. Então, liderança, muitas vezes, por quem exemplo, é arrogante, né? que o funcionário é o próprio proprietário. Né? Então, e o funcionário que não se adequar, ele naturalmente sai da equipe. Exatamente. Não se sente mais dentro, né? E não o que é faz legal parte, é que quando, né, tudo isso está com muitas energias, você também atrai pessoas que acreditam naquilo. Legal. E mantém pessoas que acreditam naquilo, porque é muito mais do que só dinheiro. Você tem uma perspectiva de futuro, você tem uma... E até aquele que sair para montar o dele depois, ele vai ser eternamente grato a você. E isso faz com que ele até indique pessoas para o lugar dele, que são pessoas boas também, que ele fala para a pessoa, puta, ali foi um lugar onde me deu a oportunidade de crescer, ali foi onde mudou minha vida. E outros funcionários vão estar ali também. Legal. É pensar de uma maneira mais ampla. Deixa eu falar uma coisa, assim. Acho que a gente está tendo um bate-papo muito proveitoso. Uhum. Mas talvez esteja faltando a gente falar um pouquinho sobre ferramentas. Prática, né? Como eu trago tudo isso... Aplicar algumas coisas de maneira mais... De forma aplicável. Show de bola. Uhum. Direta. Show de bola. Então, a gente poderia começar a passar um pouquinho sobre... alguns processos. O que fazer, né? Como fazer isso? Como fazer para que... Só para a gente finalizar esse assunto, Paulo, eu já estou ouvindo isso há algum tempo, de não parar, mas assim, esquece essa coisa de missão, sabe, pregado na parede, de missão, e trazer uma única frase, porque é a resposta de uma pergunta, na verdade. Por que é que nós estamos aqui fazendo o que a gente está fazendo? Elaine, essa resposta, talvez... Eu não gosto de regra. Nem que tem que ter, nem que não tem que ter. Entendi. Sabe? Acho que tudo tem benefícios... E tem seus problemas. Assim, quando você tem claramente
qual que é a sua missão, qual que é a sua visão. Você... Vamos fazer essa parte de regras no segundo episódio agora. Vamos só bloquear e fazer de novo. Vai lá. Tá. Continua. Só para a gente fechar esse e no próximo a gente entra com ferramentas práticas. Porque isso é maravilhoso. Uma parte introdutória lindíssima e que te traz talvez um pouco mais de abertura de consciência de que é necessário fazer isso, né, Paulo? Então, assim, essa questão de missão, visão, ela tem sua importância também, uma vez que ela direciona para onde sua empresa está indo. Entendi. Você passa a ter clareza de para onde sua empresa está indo. Sim. E, às vezes, é importante que sua equipe tenha clareza de para onde essa empresa quer ir. Só que nada adianta ficar... Eu vejo... Ai, socorro, né? Ficar só pregadinho lá. Mas o problema não é estar na parede. O problema é não pôr em prática o que está na parede. Isso aí, Então, e essa informação tem que ser passada massivamente o tempo todo. Por a culpa de que está escrito na parede, não o problema não é estar escrito lá. O problema é que se nem tiver escrito lá e não tiver clareza para ninguém, está errado. Pode não estar escrito, mas se todo mundo tiver clareza de quais são os propósitos da empresa, qual é a missão da empresa, qual é a visão da empresa, quais são os objetivos da empresa, está tudo certo, não precisa estar na parede. Legal. Agora, se tiver na parede e for colocado em prática, melhor ainda, né? Exatamente. Sabe? Então, assim, por isso que eu falo, eu não gosto muito desses modismos. Tem que ter. Não pode ter. Sabe? O importante é pôr em prática aquilo que tem como planejamento da empresa. Tem aquela frase de que você não planeja, você planeja falhar, né? Se você não tem planejamento, você planejou falhar. Planejando. Então, é importante que todo mundo tenha clareza de onde essa empresa quer chegar, qual que é o propósito dessa empresa, qual que é a visão dessa empresa, e é isso que vai diferenciar ela no mercado. Ô, Paulo, só para a gente fechar essa parte 1 desse bate-papo de como se destacar, né, diante da concorrência, como ter diferenciação, né, ser diferenciado diante de tanta concorrência, de tanta gente fazendo tanta coisa e diante de tantas informações também, né? Porque assim, virou a internet hoje, né, você começa a dar um tiroteio gigantesco aí no monte de informação, começa a captar tudo isso e a cabeça começa a confundir, concorda? Na cabeça do gestor, na cabeça do colaborador também, informação. Né? É muita informação. Então, virou uma... Na hora que você aprende uma coisa, falam que aquilo não serve mais, agora tem que saber outra. Entendeu? E a velocidade dessas informações, né? Exatamente. Mas, assim, e quando o propósito... A pessoa não... Você acabou... tá bom, enfim, você já respondeu. O próprio funcionário acaba saindo daquilo ali. Quando o propósito não encaixa para todo mundo. Uma coisa que é importante e como descobrir esse propósito também, né? Outra coisa muito séria, né? Como entender? Porque tem muita gente falando de propósito, né? E, às vezes, o dono fica doido ali e não sabe necessariamente qual é o propósito de vida. O propósito dele é porque ele está saindo de casa. É porque ele abriu aquela empresa. Se o único propósito dele for assim, eu não tinha mais nada para fazer na vida e falaram que isso aqui dá dinheiro, tá errado. Porque ninguém vai lá para te dar dinheiro. As pessoas vão lá para algum objetivo delas. Então, essa empatia você tem que ter. É olhar para o outro e entender o que o outro quer estando ali. Sabe? E não... Eu vim aqui porque quero te ajudar a ganhar dinheiro. Não faz o menor sentido. Você sabe que eu, na minha vida, assim, como empresária, né, na minha vida de empreendedor, eu sempre levei muito a sério a parábola dos talentos, sabe? A parábola bíblica dos talentos. Porque nem todo mundo tem a pegada do empreendedor, nem todo mundo dá para empreendedor, se a gente puder falar isso, não é? Porque é uma função difícil para caramba, desafiador para caramba, é risco demais, é instabilidade de monte, não é? E eu levo sempre muito a sério, sabe? Porque se eu tenho isso, se eu gosto disso, se eu tenho isso, então se eu me omito, eu não quero mais ser empreendedora, eu não quero mais porque isso dá muito trabalho, não é um dia eu serei cobrada por isso, sabe? Porque eu acredito, Paulo, que o grande negócio de um empreendedor não é sobre dinheiro, é sobre desenvolvimento de pessoas, é sobre proporcionar alguma coisa a mais. Eu falo que o empreendedor, muitos, é claro que não todos, né? Mas ele já tem
um pedaço da passagem comprada, sabia? É. Eu acredito, Paulo. Até porque ele fomenta muito as famílias, né? Então, se a o que preocupação cria, dele for o sabe, ganho assim, dele, aí acaba qualquer processo. Então, você tem que saber que você é empreendedor, mas aquelas pessoas também são intraempreendedores dentro da sua empresa. Que elas fazem... Ninguém consegue nada sozinho. Exatamente. Então, se eles não tiverem a clareza de que eles fazem parte daquele negócio, e se você não permitir que eles façam parte daquele negócio, você vai ficar sozinho. Você pode até ganhar dinheiro, né? Porque o dinheiro é uma consequência de volta. Tempo? Se você não valorizar até pessoas... Até onde você caminha, né? Até onde você vai, né? E se você for visto como alguém que faz o egoísmo só para você ganhar dinheiro, ninguém vai trabalhar para você fazer as coisas. E eu não. Então, para a gente falar assim, olha, né, como se destacar, como se diferenciar na concorrência, primeiro é autoconhecimento, é entender a sua essência, então, como dono, como gestor, começa dele. Quando você fala em salão, tem tantas possibilidades, né? Dá para a gente explorar isso depois, mas a pessoa pode ser especialista em infantil, dá um monte ela de pode coisas, ser especialista em quantas coisas diferentes na área da beleza. Só que aquilo tem que sair de dentro dela. Essência. Aquilo que ela gosta de entregar para o mundo, aquilo que ela acredita. E aí a gente vai ver para algumas situações depois, principalmente quando a gente fala em mapa de empatia, porque qualquer negócio é empatia. Você só existe para resolver problema dos outros. A função de qualquer empresa, de qualquer serviço, é resolver problema dos outros. Agora, se você resolve problemas simples, que qualquer um pode resolver, ou que muita gente pode resolver igual, você ganha pouco. Se você resolve problemas complexos e que quase ninguém resolve igual a você, você pode agregar valor naquilo que você faz. Aí, e esse é o diferencial que você pode oferecer. E se isso vier da sua essência, se você tiver o prazer em fazer aquilo, a chance de você ter uma força muito maior de diferenciação no mercado cresce bastante. Olha, gente, eu estou aqui com Paulo Paroli, então, essa foi a parte 1 desse assunto gigantesco, como se tornar relevante, né? Como tornar a sua concorrência relevante, como se diferenciar num mercado tão competitivo. Nossa, grata. Vamos para a parte 2? Agora, próximo episódio, aqui a gente vai falar da parte prática, como fazer isso. Parte prática mesmo, tá? Ok. Do como fazer. Bora lá.